Já já, Ponte Preta aqui na tela da Band. Em 2013, a Vedações Makita completa 30 anos no mercado de manutenção industrial de Campinas e região. Vedações Makita é fornecedor de produtos como gates, correias e mangueiras industriais, Loctite, adesivos, travas químicas, lubrificantes, Ibirá, mangueiras em PVC para sucção e descarga de caminhões com preços muito especiais. É o único distribuidor autorizado Vedabras para Campinas e região com milhares de itens em retentores, anéis e gachetas. Vedações Makita. Há 30 anos o seu parceiro ideal em manutenção industrial. Ligue 19, o código de área 3737-4700. Tá na tela. E quem vai para a tela é a Ponte Preta. Gol do Tobogã, bateu! Gol! A Ponte Preta foi o time que menos perdeu no Paulistão. Tem a melhor defesa e a segunda melhor campanha. Apesar do aproveitamento beirar os 70%, a Macaca chega à última rodada, precisando somar pelo menos um ponto para decidir as quartas de final em casa. A gente sabe que nossos adversários encostaram. Mogi, Santos, próprio Palmeiras. Então a gente sabe que esse jogo contra o Bragantino aí virou uma final. Enfrentar o Bragantino traz uma boa lembrança para o Wendel, único jogador titular na partida diante do Massa Bruta no ano passado e agora. A gente ganhou aqui, né? Ganhou em casa de 5-1. 5-1, fiz gol. Adversário que tem boas recordações, né? Quem sabe aí domingo a gente possa conquistar essa vitória novamente. Num curto espaço de tempo, a Ponte pode enfrentar o Bragantino 3 vezes. Neste domingo, pelo estadual. E na Copa do Brasil. O primeiro jogo será em Bragança. E se a Macaca não vencer por 2 gols ou mais de diferença, vai acontecer a partida da volta em Campinas. Dificulta também pela parte do adversário te conhecer mais e facilita para a gente conhecer o adversário. Então, é meio inusitado também, né? Isso. Enfrentar um adversário tantas vezes em tão pouco tempo. Mas é um adversário também que a gente está acostumado a enfrentar, a gente já conhece a maioria dos jogadores, jogando aqui pelo Campeonato Paulista, a gente acompanha bastante. Pelo retrospecto dos últimos 3 anos, a Ponte leva vantagem nos jogos diante do Bragantino. Desde 2010, as duas equipes se enfrentaram 7 vezes pelo Paulistão e Brasileiro da Série B. Foram 4 vitórias ponte-pretanas, 2 derrotas e apenas um empate. Só que passado não ganha jogo, por isso todo mundo continua trabalhando e criando alternativas para não sair da vice-liderança. E a gente trabalha dia a dia tentando lutar contra isso, né? Buscando novas alternativas, tanto defensivamente quanto ofensivamente, para tentar surpreender os adversários. A gente sabe que essa fase final aí é um jogo só, acho que a gente tem que estar 100% ligado, focado. Galera, boa tarde, tchau. A Ponte precisa pelo menos do empate para não ficar dependendo lá do jogo do Palmeiras, que vai enfrentar o Ituano lá em Itu. O Palmeiras pode tirar a 4ª colocação da Ponte. E se vencer, lógico, evidente, a Ponte fica com a 2ª colocação, o que garante a ela jogar em casa nas 2 fases subsequentes, quartas de final e semifinal. Só a final que aí o mando pertence à Federação Paulista de Futebol. E a Ponte vai ter que negociar aquele negócio todo e tal, né? Conversa para cá, conversa para lá, para ver se consegue trazer pelo menos um jogo. Em 2008, a Ponte conseguiu. Ponte e Palmeiras, o primeiro jogo foi em Campinas. O ano passado, o Guarani chegou à final do Campeonato Paulista contra a equipe do Santos. Os presidentes Marcelo Mingoni, do Guarani, e o Laor, do Santos, entraram num acordo para fazer um jogo em cada campo. A federação não aceitou, porque os estádios tinha uma capacidade muito baixa e marcou os jogos para o Morumbi. Os 2 jogos, no Brinco e na Vila Belmiro, não daria o público de um jogo no Morumbi. E por isso a federação, que claro tinha interesse na Ferpa, no Carvão, na Paia, no Arame, marcou os 2 jogos para o Morumbi. E agora, se a Ponte chegar à final, vai ter que negociar, né? Terá que negociar e depende muito do adversário. Por exemplo, se enfrentasse o São Paulo na final, não teria problema de jogar um jogo no Morumbi e outro aqui. Agora, se pegar um outro time aí, como por exemplo o Santos, e essa mesma situação acontecer, não sei se a Federação Paulista vai tomar a mesma atitude. A gente espera que não e que a Ponte Preta consiga negociar para fazer a final na sua casa. Só que, calma,
Ponte Preta ainda não chegou na final. Ponte Preta tem que disputar as quartas de final, tem que disputar a semifinal. Claro, é importante terminar na segunda colocação para ter o mano de campo, mas até a final tem muito chão. E o Guto Ferreira sabe disso e todos os jogadores sabem disso. A diretoria tem que ficar esperta com essa situação, mas o elenco da Ponte Preta tem que ficar esperto. É primeiro com o jogo do Bragantino, tem que pelo menos empatar para terminar na segunda colocação e aí enfrenta o Botafogo ou o Penapolense, que são adversários teoricamente mais fáceis, e depois a Ponte Preta joga a semifinal também, e passando aí sim, o time tem que se preocupar com o adversário da final. E com relação ao time que vai enfrentar o Bragantino, Cametá deverá ser escalado à lateral direita. E o Cametá, que ao longo desse tempo aí veio treinando bastante, até numa entrevista agora há pouco no programa Esporte Notícia ao Breno Beretta, ele disse que aprendeu muito a marcar com o Guto Ferreira. O Guto Ferreira gosta de times assim, jogadores que marquem o tempo inteiro e que dê uma sustentação tática nesse aspecto aos times que ele comanda. E tem um outro detalhe importante. A Ponte perdeu os 2 zagueiros machucados. Vão jogar 2 zagueiros, Kleber e Sacomã, mas não tem reserva. Se ele colocasse o Memo na lateral direita, ficaria sem reserva, sem nenhum stand-by para a zaga. E o Chaves tem condição de fazer isso. Então o Chaves deverá ficar com uma opção para volante e para zagueiro. O Memo vai com o volante junto com o Baraca, os 2 meias, o Ramírez e o Diego Rosa. E lá na frente o Willian, que volta de suspensão ao lado do Rildo. E com o Cametá atuando na lateral direita. Me parece que esse vai ser o time para enfrentar o Bragantino, né? É um bom time. A Ponte Preta deliberadamente pediu aos seus jogadores, até o próprio técnico Guto Ferreira pediu, para que eles tomassem o cartão e chegassem aí na última rodada suspensos para começarem zerados. É o que vai acontecer, está bem montado esse time e é melhor entrar com o time completo na próxima fase do que nessa e correr o risco de perder vários jogadores suspensos num jogo decisivo, uma partida única, né? Entre lá na página do Jogo Aberto Campinas no Facebook, é facebook.com/Jogo Aberto Campinas. Tem uma camisa do Willian que será sorteada no dia 22. É muito fácil, é só entrar e curtir. Curtiu, pronto. Já está concorrendo dia 22. Vamos divulgar aqui o vencedor. Rápido intervalo, voltamos já já, 1 da tarde. Tem Neto Locke, o Boca Larga.